Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Aquilo que nós entendíamos de mundo vai deixar de existir. Aquela coisa que nós estávamos acostumados a viver vai deixar de existir. Nós vimos aí, e essa é a grande tendência. É por isso que nós estamos hoje refletindo sobre o tema Novos Tempos, Novas Ações. Eu quero convidar você a orar antes de entrarmos nessa reflexão. Deus amado e eterno, nós pedimos a Ti agora que venha ministrar as nossas vidas, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor Deus possa derramar sobre nós da Tua unção, da Tua graça. Nós entendemos que realmente estamos vivendo novos tempos e que grandes mudanças virão em poucos anos, e nós queremos ser uma igreja relevante para o nosso tempo hoje e queremos deixar uma igreja relevante para os nossos filhos e netos. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a entender os tempos e nos ajude, Deus, a sermos esta igreja que venha dialogar com a futura geração, Senhor. No nome de Jesus, ajuda-nos hoje, abre o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós queremos ter um tempo de reflexão, onde Teu Espírito nos mova. É o que nós pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Sabe que achei esse tema um grande desafio. E confesso que de todas as mensagens que nós trabalhamos durante esses 5 meses em nossa série, essa foi talvez a que mais me quebrou a cabeça. Como, Deus, eu posso falar à Tua igreja e como eu posso fazer a igreja compreender as mudanças necessárias, porque em poucos anos nós estaremos vivendo com uma geração totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados ou que nós somos parte dela. E a minha oração realmente nesses dias é que Deus nos ajude a entender isto. Eu não vou adentrar na conversa da tecnologia como nós vimos nesse vídeo, até porque eu não sou um especialista dessa área, mas eu quero pegar com vocês uma passagem bíblica, um momento bíblico, e nós podemos entender aquele tempo que era um tempo também de mudanças, e como houve, que necessidades houveram para que aquele pessoal pudesse se adaptar a essa nova mudança. O mundo já passou por várias transformações, e como nós vimos, através desse vídeo, irá passar por várias outras mudanças ainda. Precisamos reconhecer que todas as transformações industriais que o mundo experimentou provocaram mudanças na cultura, no modo de viver do ser humano e, consequentemente, da igreja, pois a igreja ela é composta de pessoas. Você já imaginou como era a igreja antes de existir a luz? Você já tentou fazer esse exercício? Uma coisa eu posso garantir para vocês: não existia culto depois das 18 horas, com certeza. Contudo, quando a luz foi descoberta e quando a luz começou então a ser implantada na sociedade, ela provocou uma mudança em toda a sociedade, e a luz provocou uma mudança na cultura desta sociedade. Porque a luz fez com que a noite se tornasse dia, isso é, possibilitou às pessoas de realizarem trabalhos durante a noite. Necessariamente chegava às 18 horas, elas não precisavam mais ir dormir e acordar às 5 da manhã quando o sol se levantasse. As pessoas passaram a dormir mais tarde. E com isso, as igrejas também começaram a prestar culto, a se reunirem após as 18 horas, como nós estamos aqui hoje fazendo. Antes da luz não havia essa possibilidade. E eu acredito que com a descoberta da luz, que afetou então a vida da igreja, inicialmente, eu imagino comigo, que quando alguns pastores disseram assim: gente, nós vamos agora começar a fazer nossos cultos às 19 horas, a igreja deve ter entrado em pânico. Mas como? Isso não faz parte da nossa cultura. Nós não temos culto depois das 18 horas. Possivelmente ainda viviam e viam
a noite como um símbolo das trevas. E foi nesses tempos que foram surgindo mitos, né? Lobisomem, Saci Pererê. Aí você já pensou, nós vamos reunir 19 horas e as pessoas vão para a igreja com medo de encontrar um lobisomem no caminho, com medo de encontrar um Saci Pererê, porque isso estava dentro da cultura. E para a igreja todas essas mudanças provocavam mudanças no indivíduo. Precisava lidar com novas realidades. Vivenciamos isso, e talvez alguns que estão aqui devem se lembrar disso. Não muito tempo, as igrejas discutiam se podia bater palma. Já tem lá no Salmo, bater palma a todos os povos ao Senhor, mas a igreja discutia se podia bater palmas. Não muito tempo, as igrejas discutiam se poderia ter uma bateria, né? Como instrumento de louvor. Todas as vezes que há uma mudança de geração, uma mudança de compreensão de alguma coisa, todas as vezes parece que a igreja reage, né? Arrepia o cabelo. Mas como isso? Como fazer mudanças? E nós ficamos travados e levamos anos para fazer algumas pequenas mudanças que a própria Bíblia não nos proíbe de tê-las. E eu fico então tentando imaginar agora, diante de mudanças tão grandes como as que estarão acontecendo em pouco tempo. Estamos diante de uma nova revolução industrial. E essa revolução está transformando a cultura. Não temos como fugir disso. A igreja não tem como impedir a transformação cultural. Contudo, a igreja precisa aprender rapidamente como dialogar com essa nova cultura. Não temos como continuar ganhando almas para Cristo se nós não conseguirmos dialogar com as pessoas, com essa nova geração. Porque geração passa, uma nova está chegando e nós precisamos dialogar com essa nova geração. E é interessante, né? Porque a nova geração, ela não é só digital. A nova geração, ela é revolucionária para a minha própria geração. Porque agora é uma geração tela touchscreen. Nem se digita mais, passa o dedo para cá, para lá. Não se usa mais, né? Digitar. Em pouco tempo, a imagem não vai mais estar aqui nessa telinha. Ela vai estar diante dos nossos olhos. Eles só vão passar o dedo. Isso já é uma realidade. Essa geração, ela se comunica hoje através das diversas redes sociais. Essa geração resolve assuntos, decidem coisas, e eu diria coisas importantes até mesmo, com qualquer um, em qualquer parte do mundo, em instantes. Por um tempo, durante meu noivado, a Silvana morava em Rio Verde, Goiás. Eu estava morando em Londrina, e eu me lembro, né, que eu escrevia então cartinhas de amor, né, para minha noiva. Aí ia lá no correio, depositava, pagava lá o selo, né, depositava naquela urninha e ficava ansioso, aguardando o tempo que ela ia me responder aquela carta. Às vezes levava 15 dias. Hoje, pega a telinha, clica, já aparece o vídeo, você fala com a pessoa instantaneamente. É uma nova geração, numa outra velocidade. E nós precisamos entender isso e precisamos ser uma igreja, então, que venha dialogar com esta cultura. Não adianta querermos ser a igreja da minha geração. Eu preciso ser uma igreja que olha para esta nova geração e que começa a preparar esta igreja para eles, para os nossos filhos, para os nossos netos. E isso exige da igreja que ela imprima uma velocidade maior, porque as mudanças estão muito rápidas, mas ela nunca pode abrir mão da mensagem real do Evangelho. Vivemos novos tempos que exigem novas ações sobre a direção do mesmo Deus. Então eu quero ver com vocês na Bíblia
um exemplo de um momento de transformação social e cultural e os desafios apresentados neste período que servirão para que nós possamos refletir diante os desafios apresentados a nós hoje. E eu vou tratar de um período de transição que é da escravidão do povo de Israel no Egito para a terra prometida. Então, entre o Egito e entre a terra prometida, houve um período chamado deserto. Eu quero então olhar com vocês este período. Então eu quero convidá-los a ler junto comigo o texto bíblico de Êxodo, capítulo 3, verso 8. Êxodo, capítulo 3, verso 8. Você pode acompanhar na tela, se você não estiver com a Bíblia. Diz assim: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu quero tentar ilustrar para vocês o que está acontecendo. Então, eu peço que você preste um pouco só de atenção. Imagina comigo que esse espaço onde estou é o Egito, a terra do Egito. Então, aqui é o lugar da escravidão. Durante o tempo que Israel ficou aqui no Egito, eles eram escravos. E você imagina comigo que onde está aquela placa saída, aquela porta é a terra prometida. Passou lá a saída, é a Canaã, a terra prometida. Deus vem e diz para este povo: eu vou tirá-los dessa terra, eu vou levá-los para uma terra prometida, vocês vão entrar num novo tempo. Mas nesse percurso eles precisam atravessar um espaço que nós chamamos então de deserto. É uma longa caminhada até eles poderem atravessar e entrar na terra prometida. Esse espaço de deserto é um espaço de transição entre o Egito e a terra prometida. Enquanto eles estavam no Egito, enquanto eles estavam aqui dentro desse espaço, esse povo era oprimido. Esse povo tinha que trabalhar, porque eram escravos, e comer, para que no outro dia pudesse trabalhar e comer, para que novamente pudessem trabalhar. Esse povo não tinha sonho enquanto estava aqui. O único desejo que havia no coração deste povo era de poder se libertar deste lugar, era poder se libertar da mão daqueles que lhes oprimiam, os egípcios. E este povo clama a Deus, para que Deus pudesse livrá-los. E o texto que nós lemos é uma resposta de Deus a este povo, dizendo então que iria tirá-los daquela terra, daquela escravidão, porque enquanto ali eles estivessem, não havia sonho, porque tudo que eles sonhassem, tudo que eles desejassem, era tirado pelos aqueles que lhes oprimiam. Então eles não tinham casas próprias, eles não plantavam e colhiam, desfrutavam do seu trabalho. Tudo que eles faziam era para os egípcios. Então só tinha um desejo, um único sonho, se assim podemos chamar, era ser livre, romper com aquelas correntes da escravidão que lhes prendiam. Era esse o sonho deste povo. Ora, agora Deus vem e os tira dessa terra. Então eles começam essa caminhada. Eles estão indo para uma nova terra. Agora então como nômades, porque agora eles não têm ainda a terra, eles estão em transição para chegar na nova terra. Como nômades no deserto, eles eram agora livres. Bom, eles já não precisavam mais trabalhar para os egípcios, eles estavam livres para construírem sua própria história.
desenvolverem um relacionamento com o seu Deus, porque enquanto estavam naquela terra, os egípcios não deixavam que eles cultuassem o seu Deus, mas agora estavam livres para desenvolver essa relação com Deus. Entretanto, eles ainda não podiam plantar e colher, porque eles estavam em transição, eles estavam caminhando para a terra prometida, ainda não estavam fixos. Por isso também não podiam ainda construir casas, porque estavam em transição, peregrinando, viviam em tendas, armavam tenda, desarmavam tenda, armavam tenda, desarmavam tenda, durante todo esse percurso. Após 400 e tantos anos como escravos no Egito, agora estavam eles caminhando no deserto, livres. E agora então eles podiam sonhar, porque agora não tinha sobre eles um opressor que arrancasse os sonhos deles, mas eles podiam sim sonhar, e Deus projeta para eles um sonho. E então eu quero dizer para vocês que o primeiro grande desafio no período da transição era uma readequação da visão. Uma readequação da visão. E quando nós falamos em visão, nós estamos falando de sonho. É daquilo que nós desejamos nos tornar ou alcançar. Era preciso readequar o sonho. Enquanto escravos, tudo que eles almejavam apenas era a liberdade. Porque qualquer outra coisa seria tomado pelos egípcios, então eles queriam ser livres. Mas uma vez livres, eles agora precisavam readequar, porque já estavam livres, não era mais um desejo ser livres, estamos livres. E o que fazer agora com essa liberdade? Era preciso então ter um novo sonho, um novo objetivo, algo que eles desejavam se tornar e alcançar como povo. E é interessante porque a pergunta a ser feita é: o que queremos ser? Estamos livres. O que nós queremos ser? Como desejamos ser conhecidos? E essa pergunta que pairava sobre Israel também deve pairar sobre nós, igreja, que estamos nessa transição, que saímos da era moderna, estamos entrando nessa era pós-moderna. Que igreja desejamos ser? Que igreja nós queremos que as pessoas olhem e vejam? Como queremos ser conhecidos? E acho interessante porque nesse mesmo texto que nós lemos em Êxodo capítulo 3, verso 8, diz lá no texto: por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui. Deus tirou eles da terra, e aí Deus agora já dá para eles um novo sonho, um novo objetivo, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Opa, espera aí, então nós vamos entrar numa nova terra. Essa terra é boa, essa terra mana leite e mel. Deus começa a dar para eles um sonho de poder plantar e colher, um sonho de poder fixar, construir suas casas agora. Vamos ter uma terra que é nossa. Como igreja, precisamos também readequar nossa visão para este novo tempo. Precisamos pensar em como seremos relevantes às novas gerações e ao novo tempo em que vivemos. Precisamos compreender que nós estamos debaixo do comando do mesmo Deus e que o seu caráter é imutável, que a pregação do Evangelho tem que permanecer pura. Só Cristo salva, só Cristo. Entretanto, a maneira do mundo se comunicar está mudando. E como igreja nós precisamos nos comunicar de forma que este mundo possa compreender e entender e parar para nos ouvir. A forma das pessoas se relacionarem umas com as outras está mudando e precisamos estar atentos a isso. Deus continua desejando alcançar todo ser humano com seu amor. Cabe a nós, igreja, a tarefa de anunciar o Evangelho a essa nova geração, e precisamos usar de toda a tecnologia possível, pois esses são novos instrumentos que farão com que a voz de Deus seja ouvida. Devemos entrar no mundo virtual para trazermos pessoas a um relacionamento real com Deus. Não podemos fugir disso. E um relacionamento real conosco também, entre nós, irmãos. Porque as pessoas estão cada vez mais dentro de um mundo virtual e nós precisamos entrar e alcançar essas vidas para Cristo, trazê-las para uma dimensão real de relacionamento com Deus.
Se você deseja evangelizar pessoas, se relacionar em amor com as pessoas, você precisa se conectar ao mundo digital. Você precisa entrar nisto, porque o mundo está ali. Senão, nós acabamos nos tornando como no passado alguns fizeram. Eu vou viver minha santidade em algum mosteiro e não vou me relacionar com as pessoas, vou ser santo. E Deus está pedindo que nós possamos pregar a mensagem, que nós possamos ir onde as pessoas estão, ao alcance delas. Não é para nós nos escondermos no mosteiro, não é para nós nos escondermos dentro de uma igreja, mas é para nós irmos em direção a estas pessoas, aonde elas estiverem, nos becos da cidade ou no mundo virtual que hoje estão. Nós temos que ir atrás deles. E a igreja precisa entrar e entender que ela tem que ser luz aonde as pessoas estão. São novos tempos, novas gerações. E se você deseja evangelizar, você precisa entrar nesse mundo. A tecnologia faz parte da realidade de hoje. As crianças nascem e já ganham um smartphone. Com 5 anos, eu vejo crianças pequenininhas, já estão ali jogando, brincando, e sabe, coisa que nós estamos já e não conseguimos fazer, né? Elas já nascem dentro desse mundo virtual. Para elas isso é parte. Faça um upgrade na sua visão. Você precisa realmente readequar a visão. Nós, igreja, precisamos nos readequarmos para alcançarmos esta nova geração e continuarmos dialogando com esta nova geração. E aí então surge um segundo desafio. Precisamos transpor nossos próprios limites. Sair da escravidão para a vida nômade do deserto não foi uma transição fácil, como não foi para a igreja aceitar uma bateria, como não foi no passado aceitar que pessoas batessem palmas durante o culto. Não é fácil toda a transição, tirar hinos, colocar cânticos, e eu sei que tem muitos que ainda sentem saudade, né, dos belos hinos, né? E vamos dizer a verdade, mais bonito que muitos cânticos, né? Mas nós precisamos ter uma igreja que fale para a geração que vem, não para nós. Graças a Deus nós já temos Cristo, mas e os nossos filhos, e os nossos netos? Então precisamos pensar neles e precisamos caminhar em direção a eles. Não será fácil, e eu quero dizer isso para vocês, não será fácil sairmos de uma igreja com uma linguagem da era moderna para uma linguagem da era pós-moderna, para uma era tecnológica. E nem todos conseguiram acompanhar o movimento de Deus, quando Deus tira o povo do Egito e ordena então que eles vão para a terra prometida. Nem todos conseguiram caminhar neste movimento de transição durante o deserto. E da mesma forma eu quero dizer que nem todos conseguirão acompanhar o movimento de Deus entre a geração máquina de escrever e essa geração digital virtual. Tem gente que ainda vai querer voltar na máquina de escrever. Nós vemos na história que Corá, Datã, Abirão, On e mais 250 homens insurgiram contra Moisés porque eles tiveram dificuldades de caminhar nessa transição. Estavam acostumados àquela vida da escravidão. Veja só o que diz o texto. Números, capítulo 16, verso 1, 2, e eu vou ler somente o verso 13 depois, tá? Mas você pode ler em casa toda a história se você desejar. Números, capítulo 16, verso 1, 2 e o verso 13. Você pode acompanhar aí na tela. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Verso 13. Não lhe basta, eles falaram a Moisés, nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto,
Bom, agora eles estão olhando para o Egito e estão achando que o Egito era uma terra que manava leite e mel. Eu trabalhava, não tinha como sonhar, meu único sonho era a liberdade. Entretanto, agora que eles estão caminhando para uma terra nova, aquele tempo difícil de transição fez com que eles quisessem voltar para a escravidão, e olham agora a escravidão com bons olhos. E nós somos assim, nós temos costume sempre de querer voltar para trás. Você nunca ouviu a expressão? Aquele era bons tempos. Que saudade, né, de poder escrever na minha máquina lá, de datilografar, né? Hoje é complicado esse negócio aqui, né? Assim estavam eles. Eles estão dizendo isso a Moisés. E agora está dizendo, você ainda quer se fazer chefe sobre nós? Agora eles estão se rebelando já à autoridade dele. As incertezas provocadas no deserto levaram alguns homens a pôr então em dúvida a liderança e a palavra de Moisés. Imagina esses 250 homens reunidos e eles estavam se perguntando, será que nós conseguiremos sobreviver? No deserto é difícil. Água, comida, passaram por diversas provas e eles estavam indagando. Será que Moisés sabe o caminho mesmo para a terra prometida? Nós não estamos girando aqui, né? De repente girando, ele está nos enganando. Será que tem mesmo uma terra prometida? Será que nós teremos água amanhã? Será que Moisés é mesmo o líder que Deus escolheu? Assim como Corá, Datã e os demais homens, muitos de nós também hoje olhamos nosso país, estamos numa transição política e econômica e ficamos incertos quanto ao futuro. Olhamos a igreja dentro desse tempo e dessas grandes mudanças e ficamos incertos quanto ao futuro. Nós ficamos incertos até quanto ao futuro dos nossos filhos. Será que essa juventude digital será fiel a Deus como nós fomos? Será o mundo, né, dominado pelas máquinas como nós assistimos, né, nos filmes aí futuristas? Né? O que será do amanhã? Diante de tantas incertezas, acabamos nos sentindo mais seguros com o que já conhecemos. E aí, muitos de nós queremos retornar para trás, queremos voltar ao lugar que nós pelo menos conhecemos e sabemos. Bom, pelo menos datilografar aquela máquina, eu sei. Você sabe que eu acho que eu comecei o curso de datilografia umas 5 vezes, gente. Era chato demais fazer AS, DFG, né? AS, DFG, AS, DFG. Eu não aguentava, nunca fui muito paciente. Assim, eu sempre fui daquele que queria aprender rápido, né? Aí tive que fazer 5 vezes. Depois fui trabalhar como telepitista. Muitos talvez nem sabem o que é isso, e muitos talvez nunca mais vão ver isso, a não ser que você for no museu. Telepitista era um operador de telex. Então eu fiz o curso de datilografia e fui para ser um telepitista, isto é, alguém que operava uma máquina de telex. Trabalhei numa empresa chamada Transparaná S.A., que vendia caminhões da Volkswagen e tratores da Massey Ferguson. Foi meu primeiro emprego. A empresa, ela possuía 27, se eu não me engano, tá, entre algum número assim próximo disso, filiais pelo Brasil todo. Então tudo era feito com base no telex. Então eu passava o dia inteiro lá, digitando. Acho que foi por isso que hoje eu uso óculos. De tanto digitar naquela maquininha lá. E era dura aquela tela, a tecla mais dura que a da máquina de escrever, a tecla ali. E é interessante que hoje nós estamos num mundo muito mais ágil, mais fácil. Entretanto, o medo do desconhecido, né? De não saber manusear, de repente, um negocinho como esse, faz com que a gente queira voltar de novo lá a operar uma máquina de telex, né? Pelo menos aquilo lá eu sabia fazer, eu dominava, e a gente fica com medo. Nós ficamos com medo dessa nova geração nos atropelar. E você sabe o que eu fico imaginando? Nunca ouvi, mas eu imagino que essa nova geração deve conversar, né, entre eles. Eu fico pensando que eles devem falar. Como eles podem ainda querer voltar para a velha máquina de escrever? As teclas eram duras. Quem aqui datilografou sabe disso, né? As teclas eram duras. Quando você ia teclando, acabava o rolo, a fita, né? Lembra disso? Tinha um rolo de fita, preto e vermelho. Aí você tinha que botar a mão naquele rolo, aí seu dedo ficava tudo preto e vermelho, aquela coisa bonita, né? Você tinha que... E põe papel, e tira papel. Você bateu errado no teclado, a letra, foi errado, já era.
Ou você pegava papel, arrancava, jogava na latinha de lixo. Ou depois, né, arrumava aquele, esqueci o nome daquele negocinho branquinho, né? Mesmo assim ficava a marquinha dele lá, né? Agora você vem aqui, deleta. Você digitou, errou, deleta. Aliás, quando você escreve errado, a própria máquina já corrige para você. Nós estamos vivendo novos tempos. Por isso vocês devem perguntar, mas como que eles conseguiam viver naqueles tempos, né? Como conseguiam viver? Nós não estamos mais no tempo em que os filhos escrevem. E é muito comum os pais aqui exigir dos filhos que, mas que letra feia. Vai escrever lá. Para com isso, gente. Isso aí era na minha época, que eu tinha que fazer trabalho em papel amasso. Vocês lembram disso? Hoje eles nem sabem o que é um papel amasso. Porque hoje tudo é digitado. Aí você quer que o teu filho escreva bonito. Ele nem escreve. Vai para a escola, hoje não escreve. As escolas hoje que já estão na frente, elas usam quadros digitais. O professor vai dar aula do universo, aparece aquele, né, coisa linda, as estrelas, o universo, a terra, vai lá 3D, aquela coisa toda, tudo digital. Nós temos muito para caminhar, senão nós vamos ficando para trás e as pessoas não vão andar conosco. A nova geração pede passagem. O maior legado que podemos deixar para a nova geração é uma igreja que os compreenda, que responda às suas perguntas e que fale na sua linguagem a verdade sobre Cristo Jesus. Durante o caminho para o novo de Deus, em nossas vidas, nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar oposição, começando em nós mesmos, cada um de nós. Contudo, eu quero dizer para você hoje, em todos esses anos da história, desde lá do Egito, se você quiser, desde Adão, o mundo vem avançando, o conhecimento vem crescendo, e em todos esses anos Deus tem para nós uma terra prometida, não a Canaã, mas uma Canaã celestial. E em toda a história, ao longo dos anos, nós estamos vivendo esse deserto, nós estamos percorrendo essa transição, até o dia que nós entraremos nessa terra celestial prometida por Deus. E durante todo este percurso, assim como foi com Israel, do Egito a Canaã, eu quero dizer para você, Deus nunca perdeu o controle da história. E Deus não vai perder o controle da história para a futura geração também. Porque Ele continua sendo Deus, maior do que qualquer coisa que você tentar imaginar ou pensar. Nada no mundo vai substituir Deus. E Deus vai fazer uso de toda a ciência, de toda a tecnologia para se mostrar presente para os homens e falar com eles. Deus nunca perdeu o controle da história. Aliás, eu posso dizer para você, Ele está escrevendo essa história. E Ele quer escrever essa história com você. Ele quer caminhar com você. Não é fácil, não. Pastor, eu tenho muitas coisas que preciso abrir mão. Olha, faça, se disponha em nome da nova geração, em nome dos teus filhos, dos teus netos, bisnetos que virão, para deixar uma igreja que continue falando a verdade de Cristo para eles. Deus é Deus, em toda circunstância, e sempre será. Nunca perdeu e nunca perderá o controle. Não tenha medo, confie. Ele está escrevendo a história. Ele está no controle da história. Toda transição exige de nós, de mim e de você, escolhas. Assim como uma mudança de casa, onde nós precisamos separar aquilo que nós vamos jogar fora e o que nós vamos reter. Mudança de casa, eu sou experiente. Já mudei acho que umas 12 vezes ou mais. Todas as vezes. Você tem que separar uma caixa lá que você vai jogar fora, isso aqui já foi, não presta mais. Aí você tem algumas coisas e fala, não, isso aqui eu não abro mão, né? E você precisa fazer isso. Hoje nós precisamos fazer isso em nossas vidas. Porque nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos transpor nossos próprios limites em amor à próxima geração. Pessoas que não conseguem desapegar dos objetos, dos velhos costumes, são as que mais sofrem neste momento. Eu sei disso. Permita que Deus te leve
a novas experiências. Confia no Senhor de todo o seu coração. Ele quer transformar sua vida. Se jogue nos braços de Deus, como uma criança que se joga nos braços do Pai. A mudança cultural e social que nós estamos experimentando, devido ao grande avanço da ciência e da tecnologia, nos pede para transpormos nossos próprios limites. Em amor, a nova geração. Nós precisamos caminhar olhando para a nova geração. Nós precisamos construir olhando para a nova geração. Nós precisamos trabalhar para a nova geração. Seremos muitas vezes levados ao nosso limite. Mas precisamos transpor nossos próprios limites, nos lançando plenamente nos braços de Deus. Só se vence o deserto confiando plenamente em Deus. Precisamos caminhar sob sua nova direção, para que nós sejamos pessoas relevantes para a nossa sociedade e nós possamos ser uma igreja relevante também a todos que nos cercam, a todos que nos ouvem, a todos e sempre. Entretanto, não se pode viver o novo agarrado ao velho, ou à velha forma de pensar e ser. E eu quero concluir isso com as palavras de Jesus. Mateus capítulo 9, verso 16, verso 17, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Se você pega um remendo de pano novo e você costura ele numa roupa velha, quando essa roupa for lavada, a parte velha, isto é, o tecido velho, ele já se encolheu o que tinha para encolher, mas o novo não. E quando o novo então encolher, ele vai fazer com que o velho se rasgue. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. É o mesmo princípio, né? Jesus está dizendo a mesma coisa, tá? Se você pegar o vinho novo e você colocar ele dentro de um odre velho, isto é, de couro velho, aquele couro, ele já cedeu o que tinha que ceder, ele não tem mais o que ceder. O vinho novo, ele vai fomentar e ele vai fazer com que aquele couro se arrebente. E você perde então o vinho. Por isso, vinho novo em odres novos. O que Jesus está falando nessa passagem é da necessidade de novas atitudes, de novas posturas diante uma nova realidade. Não podemos ser relevante à nova geração digital e pós-moderna se não formos intencionalmente em direção a eles. Precisamos ser intencionais por isso, em prol da vida deles. Então, eu quero convidar você a uma reflexão. Primeira pergunta que eu queria levantar para você tem a ver com uma readequação de sua visão. Faça hoje uma readequação de sua visão. Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos? Como é que você quer ficar conhecido na história? Quando você já não estiver mais aqui, o que você espera que as pessoas falem de você? Aquele homem foi visionário. Ele deixou uma igreja preparada para essa geração futura. Ou será aquele homem travou o andar de Deus? Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos? Como é que você quer ser conhecido na história? A segunda coisa tem a ver com transpor os próprios limites. Então a pergunta que eu faço é: o que você precisa abandonar para conseguir ser relevante à nova geração? Em outras palavras, que passos você precisa dar para dialogar com a nova geração? Qual é o passo que você precisa dar para ir até esta nova geração? Eles pedem passagem. Que passo você precisa dar para deixar eles ter uma igreja que fale a língua deles, que alcance-os? Que passo nós precisamos dar?
Feche os teus olhos. Que Deus nos ajude a readequarmos a nossa visão, nossos sonhos. Que Deus nos ajude a transpormos nossos próprios limites para sermos relevantes à geração que vem. Eu sei, Deus, que possivelmente eu tenha aí mais 10 anos, não sei, de ministério. Talvez 15, não sei. Mas eu sonho em deixar uma igreja viva, ativa, que fale com a geração que venha. Porque nós vamos para a glória. E que a igreja do Senhor continue aqui, alcançando vidas. Pai amado eterno, eu quero colocar diante do Senhor nossas vidas e a nossa igreja. E quero pedir a Ti, ó Deus, que nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja relevante para o nosso tempo. Nós não queremos ser a igreja relevante para a Idade Média, porque já passou. Nós não queremos ser a igreja relevante para os anos 60, porque já passaram. Nós queremos ser a igreja relevante para este tempo. E queremos ser, Deus, uma igreja já pronta para esta geração que está chegando, para que eles continuem a história da pregação do Teu Evangelho, Senhor. Nós queremos, Senhor, poder preparar tudo que for necessário, como fez Davi, que preparou tudo e disse: Salomão, agora construa o templo. Nós queremos deixar preparada a igreja para a geração que vem. Ajuda-nos, Deus, a readequarmos nossa visão. Ajuda-nos, Deus, a transpor nossos próprios limites. E eu sei que eu tenho limites. Eu sei, Deus, que eu também sou de uma geração, Senhor, da velha máquina de escrever, e que estou tentando aprender, Senhor, a dialogar com essa geração digital, virtual, tentando me relacionar com eles, para poder levar o Teu amor até eles, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude, como igreja, a fazermos isso, a alcançarmos essa graça, Deus, no nome de Jesus. Dá a todos nós, dá a nossa liderança, a cada um desta igreja, a visão correta. Gera em cada coração o sonho correto. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a nós que somos líderes dessa igreja, responsáveis por esta igreja, a readequar nossa visão e a transpor nossos limites pessoais para que a Tua glória se manifeste, para que a Tua vontade prevaleça, para que Teus sonhos prevaleçam e não os nossos, Senhor. Deus, também quero pedir nesse momento, mais uma vez, lembrando da mãe da Fernanda, da Fabiana, que hoje passou por uma cirurgia e que terá que passar por uma nova cirurgia, e nós oramos para que o Senhor Deus também estenda as mãos sobre a mãe do Senhor, da Fernanda e da Fabiana, e o Senhor possa ajudá-la na recuperação dessa cirurgia, o Senhor possa ajudá-la, Senhor, no procedimento que virá pela frente, que o Senhor seja com os médicos, que o Senhor seja, Deus, com todos aqueles que estão envolvidos no tratamento dela, dando sabedoria e graça, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor, Deus. O Senhor esteja no controle de tudo que será feito ali, como no controle da nossa igreja, da história desta igreja, das nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar impetrando a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.